aqueles que estão preparados para receber o corpo. Não se diz mais isso, gente. Podem se aproximar as filas, altar. Quem está preparado? Eu mesmo, Ave Maria, acho que eu não estou. E agora? Quem está preparado para receber Jesus? O negócio é sério, hein? Quem está preparado para receber Jesus? Agora que é o problema. Eu nem sei se eu devia ter comungado. Você não está preparado. Poxa. Olá, amados irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Eu quero dar essa resposta aqui ao Dom José Eunilson, o bispo da prelazia do Marajó, porque é uma tristeza a gente ver um sucessor dos apóstolos falando uma coisa dessa. Primeiro vocês viram aí a situação do vídeo, ele dizendo que, meu Deus do céu, né? Não, ninguém está preparado para receber Jesus, zombando da pessoa que falou lá. Aí eu vi até uma denúncia feita pelo Segundo Católico que tem 10 anos que esse bispo não confessa. Então, realmente, o bispo está, meu Deus do céu, um sucessor dos apóstolos na mão do cão. Mas eu vou aproveitar essa fala tão ridícula desse bispo da igreja para mostrar para vocês o que a igreja diz. E que a pessoa que falou aqui no microfone está certíssima. Qualquer pessoa que está em pecado mortal não está preparada para receber Jesus. Para receber Jesus na Eucaristia, você tem que estar em estado de graça. Mas parece que nem o bispo entende isso. Olha, senhor Dom José Eunilson, sou que é sucessor dos apóstolos. A gente, como leigo, fica decepcionado quando a gente vê um homem como o senhor, que deveria estar ensinando a verdade, a doutrina da igreja contida nesse livro, está falando umas demências dessa na Santa Missa. Meu Deus, eu vou explicar para vocês. Parágrafo 1415. Quem quer receber Jesus Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça. Se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a absolvição no sacramento da penitência. Mas eu entendo, seu Dom José, porque eu vi uns padres aí denunciando que tem 10 anos que o senhor não confessa. Então tem 10 anos que o senhor está na mão do cão. Ninguém é digno de receber Jesus. Realmente, quem está em pecado mortal não é digno mesmo, não. Para receber Jesus, Dom José, segundo a nossa doutrina, tem que estar em estado de graça. Ou seja, uma pessoa que está atolada no adultério, que foi casada na igreja e está com outra pessoa que está amigada, um jovem que tem vida sexual, uma pessoa que está na corrupção, uma pessoa que agride o pai e a mãe, uma pessoa que está nas práticas homossexuais, essa pessoa não deve comungar mesmo, que ela vai comer e beber a própria condenação. Mas o Dom José, pelas informações que eu levantei, quando ele era bispo numa cidade da Bahia, numa paróquia chamada Nossa Senhora Aparecida, Dom José não pregava o evangelho, ele pregava a ideologia de esquerda na Santa Missa, e fui informado que os discursos dele pareciam o Lula fazendo discurso dentro da igreja. Então está entendido, porque o senhor é muito mais ideólogo de esquerda do que um bispo da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que tristeza, Dom José. Que tristeza. Mas eu vou pegar para vocês aqui, parágrafo 1395, Dom José. Olha o que a igreja diz. A Eucaristia não está destinada a perdoar pecados mortais. Isso é próprio do sacramento da reconciliação. É próprio da Eucaristia ser o sacramento daqueles que estão em comunhão com a igreja. Então, meu nobre Dom José, se a pessoa está em pecado mortal, se ela tem mais de 1 ano que ela não confessa, se ela falta à missa aos domingos, 1 ano, 6, 7 meses, claro que ela não está em estado de graça, ela vai comer a própria condenação dela, Dom José. Que tristeza um apóstolo de Cristo não ser capaz de ensinar isso, meu Deus. Depois, parágrafo 1385 vai dizer, quem está consciente de um pecado grave não deve receber o sacramento deve receber o sacramento da reconciliação antes de receber o sacramento da comunhão. Você faltou à missa aos domingos por preguiça, você frequentou o espiritismo, candomblé, umbanda, macumba, você desonrou seu pai e sua mãe, você cometeu um aborto, você fez um pecado grave contra a castidade, você roubou, você mentiu de maneira que prejudica a caridade e a justiça. Meu irmão, você viu vídeo pornográfico, você foi corrupto,
Você tem que confessar antes. Mas parece que o bispo da ilha do Marajó foi para ir destruir tudo que o Dom José Ascona fez. Que Dom José Ascona interceda pelos nossos irmãos do Marajó. Que tristeza, meu Deus. A gente vê um sucessor dos apóstolos parecer sucessor de Judas, traindo a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, meu nobre Dom José Wilson, o parágrafo 1458 do Catecismo, acho que eu vou ter que dar uma aula para o senhor, porque, infelizmente, parece que o senhor, como sucessor dos apóstolos, esqueceu que o senhor tem uma doutrina. O Catecismo vai dizer assim, ó, todo fiel deve, depois de ter chegado à idade da descrição, é obrigado a confessar fielmente seus pecados mortais, pelo menos uma vez a cada ano. Aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal não deve receber a Sagrada Comunhão, mesmo que esteja profundamente contrito, sem receber previamente a absolvição sacramental. Uma pessoa que tem consciência que o adultério é pecado mortal, que a fornicação é pecado mortal, que as práticas homossexuais é pecado mortal, que viver amigado é pecado mortal, que pornografia é pecado mortal, que corrupção é pecado mortal, que humilhar o pai e a mãe é pecado mortal, que aborto é pecado mortal, ela não deve, Dom José, comungar sem antes se confessar. Isso é a doutrina da Igreja Católica. E vocês que têm dúvidas sobre esse assunto, eu vou ler. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Portanto, todo aquele que comer ou beber indignamente o corpo do Senhor, o cálice do Senhor, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão, beber desse cálice. Que aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Dom José, que tristeza ver um bispo da Igreja de Deus incentivando as pessoas a viver no pecado. Minha Nossa Senhora, não é possível uma coisa dessa. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia, mas não é só isso não. Veja outra coisa terrível que ele falou. Foi instituído: tomai e comei, tomai e bebei. Ele não disse: tomai e me adorem. Tomai e me bote no como é que chama? Até o nome esqueci agora. Me ajuda aí, ministros. Esse negócio mesmo é ostensório. Jesus não disse: tá aqui, me bote no ostensório e fique passando a mão em mim quando eu estiver passando no meio de vocês. Não. Tomai e comei, tomai e bebei. Amados, olha que loucura. Jesus não disse tomai e adorai, ele disse tomai e comei. Ele não disse tomai e adorai, mas tomai e bebei. O bispo que não sabe o nome do ostensório. Dom José, meu Deus do céu. Eu não acredito que eu estou vendo um sucessor dos apóstolos falando uma coisa dessa, Dom José. Dom José, eu vou falar uma coisa para o senhor. Com esse tipo de pensamento, o senhor sabe que Jesus está no pobre, Jesus está no irmão, Jesus está no sacerdote, Jesus está na oração, Jesus está na palavra. Mas na Eucaristia, Dom José, Jesus não está. Na Eucaristia, Jesus é. Tomai todos, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É corpo, sangue, alma e divindade. O senhor não sabe nem qual é o nome de ostensório. Quer dizer, o senhor que Jesus não pode ser exposto para ser adorado. Então, meu amado e querido Dom José, quer dizer que todos os papas estão errados? Quer dizer que todos os bispos estão errados quando Dom José ia à procissão de Corpus Christi, instituída mundialmente pela igreja, que nós carregamos Jesus em praça pública para demonstrar a nossa fé, que ele está realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Glória a Jesus na hóstia santa que se levanta sobre o altar e os nossos olhos se levantam para o Brasil abençoar. Glória a Jesus na hóstia santa que se consagra sobre o altar. Dom José, e esses congressos eucarísticos que teve no Brasil e no mundo. Quer dizer que a igreja está errada de expor Jesus para ser adorado. A presença real, o evangelho de hoje. Eles o reconheceram quando ele pegou o pão, partiu, abençoou e serviu. E os olhos deles se abriram. E Jesus desapareceu porque estava presente no pão naquela hora.
O pão não significa, o pão não parece o pão, é o corpo, o sangue, a alma e divindade de Jesus. Claro que primeiro a Santa Missa, a Eucaristia é para a gente comungar, mas a igreja diz que nós devemos adorar. Dom José, São Tomás de Aquino, não, Santo Agostinho dizia, não coma desse pão se antes não adore. Meu Deus, São Tomás de Aquino, Dom José, quanta coisa São Tomás, tão sublime sacramento, adoremos nesse altar. Meu Deus do céu, isso é São Tomás de Aquino cantando e falando para nós, Dom José. E o senhor tem coragem de falar uma coisa dessa? Dom José, eu oro muito pela sua conversão. E vou dizer uma coisa muito pesada para o senhor se esse vídeo chegar na ilha do Marajó. Dom José, encarecidamente, renuncia o episcopado. Porque se o senhor não se converter, sendo bispo católico, o senhor é um bispo destinado a ir para o inferno. Dom José, São João Crisóstomo, o Boca de Ouro, dizia que o tapete do inferno é feito de crânio de bispo que ilumina até a porta. Dom José, eu espero que o crânio do senhor não esteja no tapete do inferno, para o senhor ir morar com Satanás por toda a eternidade. Dom José, misericórdia, arrependa do seu pecado, porque é decepcionante nós católicos ter um bispo da igreja falando um tipo de heresia dessa. Esse tipo de heresia é coisa de protestante, não é de sucessor dos apóstolos. Então, encarecidamente, põe a mão na consciência do senhor, renuncia seu episcopado, Dom José, e vai ser um militante de esquerda, já que o senhor defende tanto esse povo, vai militar. Porque o senhor não é digno de ser um sucessor dos apóstolos com um tipo de heresia dessa. Coitado do povo da ilha do Marajó. Meu Deus do céu! Quem foi que ordenou um homem desse, tirar um homem desse de uma paróquia na Bahia, lá em Vitória da Conquista, e levar um homem desse para a ilha do Marajó, para poder falar um tipo de heresia desse? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha compaixão do povo da ilha do Marajó, e que Dom José se converta, que Nossa Senhora ilumine a mente dele, porque senão, Dom José, seu crânio vai ser o tapete do inferno, como São João Crisóstomo diz. O tapete da entrada do inferno é feito de crânio de padre, de bispo, de padre, que está iluminando a entrada do inferno. Meu Deus do céu, compaixão da sua igreja, Jesus. Eu não sei onde é que nós vamos parar com tanta situação. Irmãos, compartilhe esse vídeo, escreva um comentário abaixo. E eu convido vocês a 2 tipos de oração. Orar pela conversão do Dom José, bispo da prelazia do Marajó, e rezar pela santificação do povo do Marajó. Que depois de anos e anos com um santo igual Dom José Ascona, um homem que santificou aquele povo, que gastou a vida pregando o valor do evangelho, a salvação das almas, cuidando dos pobres, agora me aparece um herege desse, que antes tinha proibido o Frei Gilson, o resto de lá na outra diocese que ele estava, e agora é mandado para o Marajó para destruir a igreja do Marajó. Senhor, tem compaixão da nossa igreja, porque as portas do inferno não vai vencer a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Dom José, que Deus ilumine essa consciência do Senhor, que o Senhor ponha a mão na sua consciência, que o Senhor se arrependa de falar uma heresia dessa, que o Senhor se converta, e que o Senhor, então, se não quiser se converter, renuncie ao seu episcopado, porque fora da igreja, por ignorância, pode se salvar. Agora, dentro da igreja, ensinando esse tipo de coisa, o senhor está indo para o inferno e levando uma multidão de gente para o inferno. E eu espero que o senhor não tenha direito de levar as almas do Marajó para o inferno, porque é vergonhoso ver um bispo falar uma coisa dessa. Que Deus tenha piedade de nós.